Então, Suzana, como você é a presidente das mulheres desse tão grande estado, dá aqui uma saudação aqui, um alô para esse povo de Deus. Nós vamos falar, não, pastor, não dá o microfone para ninguém, hein? Para ninguém. Então, eu gostaria de ouvi-la dando aqui uma saudação em nome de Jesus, por favor. A paz do Senhor, igreja, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer. A nossa vinda hoje aqui foi para agradecer todo o empenho de Anápolis em prol do Congresso. E que se não fosse a participação de vocês com tanto coração, com tanto amor, nós não teríamos vivido aquilo. Então, assim, eu quero agradecer mesmo em nome de toda a liderança, por tudo que vocês fizeram, somaram, o voluntariado de todos os ministérios. Foi uma bênção, viu? Estou muito feliz, não só eu, todo mundo. Pastor Cláudio, eu recebi tanto testemunho. Meu Deus, um dos últimos áudios que eu recebi essa semana, assim, eu achei muito lindo que foi o primeiro congresso que essa pessoa foi. Ela é lá da cidade de Rialma e ela pegou e falou assim: eu fui tão impactada por tudo, louvor, palavra, comunhão, tudo. Ela falou assim, que se eu fui mudada, ela falou, eu fui mudada, tanto é que se o Espírito Santo quiser mudar meu nome, ele pode mudar. Então assim, eu falei, meu Deus, essa realmente entendeu o processo. E eu quero só deixar um versículo aqui, não quero que fique só nas minhas palavras, quero deixar aqui o Salmo 51, versículo 18, que ele fala assim: faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Que o Senhor possa edificar os nossos muros. Nós, como igreja atuante, nesse momento da igreja na terra, que nós estamos num momento crucial, que nós sabemos o que está para acontecer, os sinais são muito evidentes. Que você saiba para onde está indo. Como foi falado aqui já hoje, não se distraia. Nós temos uma grande obra a fazer, juntos, cada um dentro do seu papel, no seu lugar, na sua cidade, no seu contexto. Mas nós estamos trabalhando nesse estado, todos nós. Então, assim, não se distraia, que o Senhor edifique os seus muros, você se fortaleça no Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Obrigado, minha filha. Deus te abençoe. Eu gostaria de ouvir a Lídia, ela vai dar uma saudação. A pastora Marise vai ficar comigo uns dias. Terça-feira que vem, eu gostaria de convidar você para ouvi-la pregar. Então, terça-feira ela vai estar pregando, mas como a Lídia vai ficar só essa semana comigo, eu gostaria de ouvi-la também dando uma saudação, no nome de Jesus. Terça-feira, a pastora Marise vai estar ministrando para a gente, tá bom? E a Lídia vai nos saudar. Graça e paz, queridos, é uma honra poder estar com cada um de vocês, conhecer talvez a maioria de vocês, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de pisar os meus pés neste lugar santo, eu gosto de honrar esta casa. Apesar de eu não ter crescido em estatura física, né? Eu posso dizer que esta foi a minha primeira casa, né? E tive a oportunidade de crescer do lado deste homem de Deus, ter referência espiritual na minha vida. Quando o Senhor nos chamou para os Estados Unidos, eu pensei que eu estava prontíssima, que eu tinha a bagagem necessária, estava equipada por sempre acompanhar, né, estes homens de Deus desde tão pequena. Mas quando eu cheguei lá, o Senhor falou assim: eu quero fazer a sua história. E então Deus começou a trabalhar através de mim, em mim, através da minha família, para fazer uma obra naquele lugar. As pessoas dizem que a América é um sonho, né? É um sonho americano, não sei se você já ouviu falar muitas vezes. Não, eu vou em busca de um sonho. Nós fomos em uma palavra com um propósito. Eu ouvi meu irmão dizer hoje durante a tarde esta palavra, propósito. E quando o Senhor nos conduz em um propósito, nós não podemos desfalecer e desistir, porque há um propósito. Às vezes o propósito não está claro, mas há um propósito, né? Então nós saímos desta terra com uma palavra e um propósito, o propósito de Deus nos nossos corações. E isso me conduz a uma passagem que está escrita em Isaías 46, que diz assim: o meu propósito permanecerá em pé
e farei tudo o que me agrada. E graças a Deus nós podemos dizer que o propósito do Senhor está sendo feito na face da terra, né? Aquilo que está sendo feito no Brasil, nós temos tido a oportunidade de experimentar, de provar e ver que o propósito de Deus está sendo cumprido nos confins da terra. Então nós falamos assim: eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver o seu propósito. O seu propósito é no Brasil? Amém. O meu propósito é lá longe? Amém. Mas nós, como a igreja do Senhor, vamos cumprir este propósito. Amém. Obrigada, igreja, meu irmão, que é a minha referência. E eu sempre dou graças a Deus por tê-lo como essa referência espiritual na minha vida e sobre a minha casa. Deus te abençoe. Deus abençoe. É 46, né? 46:10 de Isaías, é a mensagem da noite. Abre esse versículo, vamos pregar isso. Nós estamos com uma série, abra para mim e deixa esse versículo pronto aí. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Estou esquecendo de alguma coisa? Elcio, está aqui comigo? Tranquilo? Esqueceu nada? Perfeito. Muito bem, nós começamos uma série. E nesta série, Deus me deu, semana passada, uma senha. Qual que é a senha que o Senhor nos deu, querido? Tem 4 sílabas. Profetizar. Qual que é a senha? Profetizar. Quantos estiveram aqui, não tiveram aqui no domingo passado? Meu Deus, onde é que vocês estavam, gente? Nós estamos numa história construindo, tem tijolinhos que é importante serem postos. Hoje estou sentindo falta, óbvio, de muita gente. Mas estamos construindo algo junto. Terça-feira, nós tivemos Deus nos deu uma nova senha. Qual que é a senha da terça-feira? Permanecer. Qual que é a senha? Há uma senha de Deus para nós hoje. E eu quero que você tome posse desta senha. O tema que eu tenho tomado nesta série, neste mês, é quebrando cadeias. Diga comigo, quebrando cadeias. Muitos de nós, querido, fomos chamados por Deus para um propósito. Diga propósito. A palavra hoje é propósito. É essa palavra que Deus me deu. Esse é o versículo que sela aquilo que eu quero falar nessa noite. Porque eu creio que aquilo que Deus tem para nós não está no passado. Aquilo que Deus tem para nós não está só no presente. Aquilo que Deus tem para nós está no futuro. Nós temos um destino, nós temos um lugar para chegar. Eu não vou cansar de dizer isto. Porque qual que é o meu desafio? É levá-los a este lugar. É estar neste lugar. Todos nós que aqui estamos temos propósito, temos vocação e há um chamado. Só que eu preciso quebrar cadeias, porque há cadeias que me impedem de chegar no meu destino. O bom do negócio, querido, não é como você começa. O interessante do processo é como você vai terminar. Tem muita gente que começou cantando pneu e fadigou no processo, parou e não chegou no seu destino, não alcançou o seu propósito. Por isso eu quero pensar mais uma vez com vocês, trazer à tona um texto que vocês conhecem bem. E em nome de Jesus, desfazer de todas as cadeias que me impedem, que me atrasam, que me retardam no processo que Deus tem para a minha vida. Porque óbvio, o grande destino, ele é eterno. Há um lugar que nós vamos chegar em Deus, em que Ele vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Só que para chegar nesse destino, há processos e propósitos que eu preciso viver e galgar e caminhar. É óbvio que este propósito não fala da salvação, porque a salvação nós alcançamos pela graça. Mas deixa eu te ajudar, querido. Deixa eu colocar aí no seu prospecto, no seu projeto, tá? Para que a gente possa prospectar junto isso. Eu não quero chegar lá de mãos vazias.
Eu não quero chegar lá, querido, desatento. Ontem nós fomos ao velório do pastor Natal Gomes Magalhães, faleceu aos 64 anos, cumpriu obviamente a sua missão, propósito, Deus o chamou, mas eu não quero que você chegue ao final da sua vida, ou que chegue lá na eternidade e diga: puxa vida, eu poderia ter feito mais. Eu não gostaria. E como seu pastor, eu quero te orientar hoje no presente para o seu futuro, para que você chegue diante do Senhor e o Senhor possa de fato olhar para você e te dizer: servo bom e fiel, que bom que você gastou a sua vida, que bom que você se empenhou, que bom que você trabalhou, que bom que você serviu, que bom que você foi efetivo na sua vocação e chamado. Porque lamentavelmente há muita gente que vai chegar no céu presos, infelizmente, a cadeias. É lamentável, mas é verdade. O cemitério está cheio de sonhos não realizados, está cheio de projetos não concluídos, está cheio de processos a se fazer que não serão feitos, de gente que começou e não terminou e nem vai terminar, porque obviamente a morte não vai pegar ninguém de surpresa, porque todo mundo sabe que vai morrer, só não sabe o dia e a hora. Mas ninguém vai morrer e falar: poxa, eu não sabia que ia morrer. Você vai morrer, querido. Abençoa o irmão que está do seu lado e diga: você vai morrer. Perdão, querido, eu não te apresentei. Ô, John, me ajuda, brother. É a segunda vez que o senhor vem na reunião. É um prazer tê-lo aqui, querido. Viu? Culpa do John não te apresentar aqui, olha. Prazer tê-lo, amado. Deus abençoe. Amém, querido. A morte não pode nos pegar de surpresa, nós sabemos que vamos morrer. E nós não podemos protelar aquilo que vamos fazer. Mas infelizmente, por alguma razão, muita gente está protelando aquilo que deveria fazer hoje. Às vezes por cadeias que o prendem, cadeias que às vezes são estruturas mentais, cadeias que o prendem, que são circunstâncias da vida que o cerca. Hoje eu preciso colocar na sua mão uma chave para destravar todas as cadeias da sua vida que te impede de viver o melhor de Deus. Meu amado, você não está aqui por acaso, você está aqui por um propósito. E o propósito de Deus é que você vença. E não só vença, mas que você seja campeão, que você receba e chegue em primeiro lugar, junto com todo mundo. Porque há um propósito de Deus estabelecido, uma vontade de Deus para a sua vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga amém. Agora, óbvio, há um adversário. Satanás é o nosso adversário. O mundo é nosso adversário, a nossa carne é o nosso adversário. Então há elementos trabalhando contra, há elementos que trabalham contra a nossa direção àquela. Então tem coisas vindo contra, há milícias, há seres angelicais caídos, demônios, há uma série, infinidade de coisas e circunstâncias e trincheiras que vão tentar te embaraçar. Mas deixa eu falar com você uma coisa, querido. Em nome de Jesus, a promessa, a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Eu não sei como é que vai acabar esse filme, mas eu já vi o final dele. Você vai vencer para a glória de Deus. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Ô meu irmão, deixa esse leão sair dentro de você, dá um glória a Deus, aleluia aí. Pelo amor de Deus, vocês estão aqui comigo, amados? Me ajuda aqui. Nós não estamos aqui nessa noite por acaso, não existe coincidência no vocabulário de Deus. Isso é uma providência. Deus te chamou pelo nome, a relação é personalizada, nós somos filhos. Ele tem propósito. Então, o Senhor quer quebrar cadeias, mas eu quero trazer, coloca para mim, a etimologia da palavra propósito. Não é porque eu sou inteligente não, querida, é porque hoje tem a inteligência artificial e a gente busca lá, eles nos dão umas informações interessantes. Mas eu tirei do Google aqui uma terminologia da palavra propósito. Pode colocar, tem como colocar todo? Vai virando? Vamos ler aqui. Isso não é Bíblia não, já vou ler a Bíblia. Isso é vocabulário. A palavra propósito vem do latim. O português basicamente vem do latim. Proponere, que significa colocar. Então onde é que está teu propósito? Não, vocês não estão comigo, vamos lá, de novo. Proponere, que significa colocar à frente. Propósito, a definição de propósito é algo que está à frente. Tudo que está à frente, de certa forma nós vamos usar primeiro a palavra pro. Por exemplo, projeto,
algo que você está pensando. Prospectar. Sempre você vai colocar o pró, porque na etimologia, coloca a outra parte aqui, só para definir. Na sua etimologia, a junção do pró à frente e o ponere colocar, indica algo que se coloca adiante, ou expõe à vista, como um objeto, uma intenção, um projeto para o futuro. Então, o propósito de Deus para a sua vida não aconteceu. O propósito de Deus para a sua vida ainda está processando e está por acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer a você que não é hora de você parar, não é hora de você descansar, não é hora de colocar na marcha lenta, é hora de você levantar e andar. É hora de você estar aleluiado, aditivado, cheio de Deus, inquieto, buscando, chorando, clamando, se humilhando, porque Deus tem um propósito, Ele quer fazer alguma coisa, e você está atrapalhando o que Deus quer fazer. O maior inimigo da gente é a gente mesmo, porque essa carne nossa, ela tem paixões de uma natureza caída, e nós atrapalhamos aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Mas em nome de Jesus, cadeias vão cair por terra, e o Senhor vai estabelecer na sua vida o seu propósito, e o nome dele vai ser glorificado. Quantos pode dizer aleluia? Que aleluia murcho, gente. Deixa esse leão sair dentro de você, querido. Deixa o Espírito de Deus encher a sua vida. Muito bem. Há 3 coisas que nós precisamos, precisa estar claro para nós. Primeiro, propósito. O que é o propósito? Aquilo que está à frente. Tem outra coisa que é a chamada. O que é a chamada, querido? A chamada nada mais é do que o start de Deus, o tempo de Deus para cumprir o propósito. Todos nós temos um propósito e fomos chamados. O chamado é quando Deus dá o start para começar. Quando começamos, quando iniciamos. Tem muita gente que não sabe qual é o seu chamado. E aqui eu faria um paralelo do chamado com a vocação. Eu não sei o que fazer, pastor. Sabe por que isso aqui, você tinha que estar me pagando, querido, para mim te falar isso aqui. Pelo menos uns $10 mil. Sabe por que você não descobriu o que você vai fazer? Porque você não está fazendo. Parece ser óbvio demais, mas nós só vamos descobrir o que fazer fazendo. Sabe por que você não descobriu ainda a sua vocação? Porque você está inerte, parado, quieto, acomodado. Ninguém vai descobrir qual é a sua vocação se não fizer. Você vai descobrir o que fazer fazendo, porque a sua vocação está ligada àquilo que você é, aquilo que está em você. Você nunca vai descobrir que você sabe tocar um violão se você não pegar nesse violão. E se você pegar nesse violão, você vai perceber que por alguma razão você tem facilidade de dedilhar o violão. E por alguma razão você vai descobrir que de uma forma muito fluente você está tocando. Deixa eu te perguntar, quem foi seu professor de música? Quem foi seu professor de música? Deus. Por quê? Porque nasceu sabendo. Porque é vocação. É uma vocação natural. Mas aí vem um chamado, um start de Deus para usar a vocação natural para o propósito que Deus estabeleceu. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então diga vocação, chamado, propósito. Está tudo certo, o problema está comigo, porque eu estou esperando Deus mandar um anjo do céu, com um violino celeste, com aquele timbre agudo, e com uma voz angelical dizer: meu servo, eis que vos digo, a sua vocação é cuidar da porta da igreja. Você está comigo aí, querido? O anjo já está falando aqui. Acorda, desperta. Se você ficar parado, você nunca vai descobrir a sua vocação. Então move, se
se movimente, levante, anda, faz alguma coisa, sai dessa paralisia espiritual, sai desse paradão aí, começa a pregar, começa a cantar, começa a ajudar, começa a correr, faz qualquer coisa. Quando estão comigo, diga aleluia. É isso que eu estou falando. É exatamente isso que eu estou falando. Esse menino aqui, ó, quem foi que ensinou a jogar bola, querido? Isso aqui é um craque. Bate com a direita ou com a esquerda? Aí, ó, estou falando. Aí é dinheiro no caixa. Bate com a direita ou com a esquerda? Como é que descobriu? Ah, no campinho. Porque diferente do que a gente imagina, deixa eu tirar aqui um paradigma da cabeça da gente, querido. Diferente do que a gente imagina, a gente acha que todo mundo que foi chamado vai ser chamado para ser pastor. Todo mundo acha que a gente foi chamado, nasceu para ser o ministro da música. Tem gente que Deus chamou para coisas diferentes. Deixa eu te mostrar uma coisa. Vamos ter uma foto daquele menino. Eu pus uma foto aqui. Olha esse menino. Põe para mim, Mateus. Esse menino. Alguém sabe quem é esse menino? Esse é um mito, um dos maiores nomes no automobilismo mundial de Fórmula 1, que começou quando era criança, brincando de carrinho de rolemã, querido, brincando de carrinho, depois foi para o kart, depois foi para a Fórmula 3, se tornou uma referência. Será que Deus chamou e tinha um propósito dele ser pastor? Sim ou não? Não! Porque se ele fosse pastor, estava com a Bíblia na mão, a vocação, o chamado era esse. Diferente do que a gente imagina, tem muita gente esperando o anjo com o violino na mão falar o que eu vou fazer. Você vai fazer aquilo que Deus já colocou na sua mão para você fazer, e você precisa fazer isso com excelência para a glória do Pai, porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória do Senhor. Glorifica o Senhor no seu trabalho, glorifica o Senhor na sua função, glorifica o Senhor no seu chamado. Adoração no Senhor não é só no culto de domingo à noite. Adoração ao Senhor quando você está competindo e você está ali glorificando a Deus, e Jesus, Ele é conhecido através do seu testemunho. Coloca outra foto, querido. Olha aqui. Champion the World de Fórmula 1. Deixa eu te contar uma coisa para vocês. Eu conheci uma moça, filha na fé, chama Leia. Hoje ela mora nos Estados Unidos. A prima dela tinha um problema sério de rim. Os rins dela paralisaram e ela precisava de um transplante de rim. E o tipo de transplante de cirurgia que ela tinha que fazer não se podia fazer no Brasil. O transplante que ela precisava fazer só se fazia nos Estados Unidos. E um dia ela escreveu uma carta: Senhor Ayrton Senna, eu gostaria de solicitar da Vossa Senhoria a gentileza de uma ajuda financeira de $50 mil para que a minha filha, que tem um problema de paralisia renal, faça uma cirurgia de transplante que só é suposto fazer nos Estados Unidos naquele tempo. E um dia ela está na casa dela, o telefone tocou. Alô, aqui é a assessoria do Ayrton Senna. Eu estou ligando para dizer que ele já providenciou tudo o que a senhora precisa para que a sua filha tenha um transplante de rim. Eu conheço pessoalmente essa pessoa. Ela está viva hoje, glorificando o Senhor, porque Deus usou esse homem para abençoar a vida dela. E a gente acha que Deus vai usar a gente só na pregação. Deus vai usar você abençoando o outro.
Deus vai abençoar você erguendo o outro. Deus vai abençoar você assistindo o outro. Domingo passado, Deus me deu uma inquietação. Saí daqui. Uma inquietação, vai lá visitar o pastor Natal. Levantei de manhã, peguei minha moto, os irmãos sabem que eu ando de moto. Peguei minha moto e estou indo para Goiânia, achando que a proposta de eu ir a Goiânia era visitar o pastor Natal. Fui visitá-lo, mas no caminho tinha um casal que estava com uma moto com o pneu furado. E eu passei por esse casal no meio, sabe, no meio do nada ali, que o cara está empurrando uma moto que ele vai ter que andar não sei quantos quilômetros para chegar no lugar com uma mulher debaixo de um sol escaldante. Eu passei por esse casal, eu freiei, voltei, disse: aí meu irmão, o que foi que aconteceu? Rapaz, furou o pneu, olha que situação. Eu falei: eu tenho uma solução aqui. Eu carrego no meu alforje lá, eu tenho uma cápsula que eu acesso no pneu, enche e tampa o buraco. Para essas viagens que eu faço, tampa o buraco e tampa o furo. E quando terminei de prestar esse serviço ali para eles, eu disse: posso fazer uma oração por vocês? O propósito de Deus vai se manifestar não só na igreja, mas em vários momentos e situações. Deus vai te usar para abençoar alguém. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Então diga comigo: propósito. Diga mais forte: propósito. É algo que vai acontecer à frente. A vocação Ele já me deu, e a chamada é agora. Vira para o teu irmão, diga: a chamada é agora, querido. Chamada é agora, desperta, desperta, chamada é agora, desperta, desperta, chamada é agora, desperta. Aleluia. Tudo bem, eu quero pensar à luz da Bíblia um pouco sobre isso. Abra para mim Êxodo capítulo 2, rapidamente. Não vou me exceder, porque eu tenho que cantar parabéns para você, para o meu amigo, irmão, pastor Caio. Então não posso me demorar. Vou terminar exatamente no horário. Êxodo capítulo 2, verso 1. Você conhece bem a história, vai me facilitar o processo. A Bíblia diz: foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi, 2 levitas. Vai dar coisa boa. Então diga comigo: propósito. Uma levita, um levita tiveram filhos. Verso posterior: e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Quantos meses? Por que escondeu? Porque Deus tinha um propósito. Para cumprir o propósito, Deus fez com que ele nascesse formoso. Sabe por que você é bonitão desse jeito, querido? Hã? Você sabe por que você é bonitão desse jeito? Porque Deus tem um propósito. A Bíblia diz que Deus, a mãe dele escondeu. Aí eu passo a dizer, querido, que as circunstâncias e as condições, por mais que sejam desfavoráveis, elas não vão impedir o propósito de Deus na sua vida. E aqui eu vou quebrando uma cadeia e uma barreira. Não importa onde você nasceu, não importa de quem você é filho, não importa a sua condição social ou intelectual, as circunstâncias, elas não roubam do homem e da mulher, a qual Deus estabeleceu um propósito, o propósito de Deus. Porque Deus pega as coisas tolas deste mundo para enganar sábias. Deus pega as pequenas para confundir as grandes, pegam as loucas para confundir as sábias. Então eu passo a dizer e quebrar esse paradigma: pastor, mas a minha família não é uma família sacerdotal. Pastor, mas a minha família, a sua família não é um problema, querido. O teu negócio não é aqui da terra, o teu negócio vem lá do céu. Porque a nossa paternidade, querido, apesar de biológica ser aqui, mas a espiritual é do céu. Eu tenho um pai e o nome dele é Yahvé. Ele tem um filho, o seu nome é Yeshua, e o Espírito Santo está aqui para me preparar para este propósito. Então absolutamente nada vai me impedir de fazer e cumprir o propósito de Deus. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Tudo bem?
Escondeu ele 3 meses. E esse menino, então, vocês sabem a história, lá vem, colocou no cesto. O cesto, a filha de Faraó pega o menino então agora, a irmã dele, Miriam, vem e fala: você quer uma ama aí para cuidar desse menino? Sim, beleza. Vamos lá no verso 10, olha que coisa curiosa. Verso 10: sabendo o menino, sendo o menino já grande, o menino já era? Aonde que ele estava morando? Casa dos pais biológicos. Ó Deus cumprindo o propósito. Ó Deus cumprindo o propósito. Já grande, ela o trouxe, a filha do faraó, do qual passou a ser filho. Essa lhe chamou. Como é que Moisés chamava antes disso? Menino. Não tinha nome. Ele não tinha identidade. Ele era filho da filha de Faraó. Ele se torna e passa a ter o nome depois de grande. O grande problema, querido, que tem gente correndo atrás de nome, não sendo ninguém. O grande problema, querido, é que o que vai te dar um nome é o propósito. Mas tem gente que quer ter um nome sem o propósito. Eu não sei se eu estou me fazendo claro. O seu compromisso não é com status, o seu compromisso não é com você mesmo, o seu compromisso não é com aquilo que você deseja, ou com aquilo que você sonha. O meu e o teu nome vem do céu. Ele já nos deu um nome porque Ele nos deu um propósito. Nós seremos chamados para aquilo que fomos propositados por Deus. Isso sim, eu e você nós precisamos viver. Quantos estão comigo? Diga aleluia. Então diga comigo: o propósito vai definir o nome. Não o nome vai definir o propósito. Ele já era grande. Tá bom, segue o verso posterior. Vou dizer uma coisa aqui. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, o que ele era? Maduro, grande, crescido. Saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu certo egípcio espancando um hebreu. O que aconteceu, querido? Moisés está lá, ele era hebreu, foi criado lá pela Joquebede, né? Mas era filho da filha de Faraó, beleza? Aí chega lá, tem uma discórdia, e ele faz uma coisa, verso posterior: olhou de um lado para o outro, e vendo que não havia ali ninguém, o que ele fez? Matou um egípcio. Uai, Moisés não nasceu, querido, para libertar o povo de Israel do Egito? Então ele já começou, sim ou não? Só que ele começou do jeito dele. Olha para mim. Não é do seu jeito, querido. Deixa eu te contar uma coisa. Não é do seu jeito. Porque a nossa natureza pecaminosa vai nos levar a fazer coisas nada a ver. Nós vamos contribuir ao avesso do processo, do propósito que Deus tem para nós, se nós fizermos aquilo que queremos e como queremos. Deus ia libertar o povo de Israel do Egito, mas era do jeito de Deus, não era do jeito de Moisés. Deixa eu dizer uma coisa: o que Deus vai fazer através da sua vida não é do seu jeito. Não adianta ficar bicudo. Não adianta ficar bicuda. Nós precisamos entender que as coisas do céu, elas vêm do céu e vai para o céu. As coisas da terra nem sempre são equivalentes. Então eu preciso entender qual é a direção, a vontade, o propósito de Deus. E aí acontece uma coisa: ele vai e matou. E o fato de ter matado implica num erro, num pecado. E por causa do pecado ele fugiu. Deixa eu dizer uma coisa, e aqui eu preciso te entregar uma chave, e você precisa entender: tem muita gente que não está cumprindo o seu propósito, porque pecou no processo. E o pecado é o elemento mais cruel para destruir processos e propósitos de Deus. O pecado mata, rouba, aniquila sonhos, projetos, propósitos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a
mas o dom gratuito de Deus, vida eterna. O mérito da questão, querido, que tem muita gente que está preso a cadeias de pecado, e por causa disso, elas estão retardando o processo e o propósito. Mas eu preciso nesta noite, meu amado, te abençoar com a palavra do Senhor, pois a palavra de Deus diz que a sua graça nos basta. Romanos capítulo 5, verso 1, eu amo esse verso. Eu acho que eu digo pelo menos cada culto uma vez esse versículo. Justificado fomos pela... Não importa, querido, que você viveu na sua velha natureza. Não importa aquele passado tenebroso. Não importa quando você foi desonesto, quando você foi injusto. Ouvi o pastor Oswaldo ontem dando um testemunho de uma mulher que o pastor Marco Enes visitou numa cadeia lá na cidade de Uruaçu, Uruaçu, parece? Você me traz a memória? Essa mulher, querido, está presa. Ela se converteu, está na cadeia. Eu não quero aqui pesar valores, mas só quero levar você a um extremo. Essa mulher, descontente com o marido, matou ele. Até aí era plausível, né? Puxa, uma endemoniada dessa matou o marido. O pastor Oswaldo ainda continuou no testemunho. A mulher picou o homem em cubinho e fez sabão. Não, essa mesmo, o espanto que você dá, eu também. E se não parasse por aí, ele vira para mim e falou: não, e ela está viúva. Mas agora ela está crente. Uau! Olha para mim, querido. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todos os pecados. Nós somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Por mais sujo, por mais imundo que éramos, o sacrifício de Jesus é suficiente para nos purificar, para nos resgatar, para nos perdoar. João, Epístola de João, capítulo 1, verso 9, diz, 7, a partir do verso 7, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então nós somos purificados, nós somos santificados e limpos pelo sangue de Jesus. É óbvio que o pecado é uma fatalidade no processo. É óbvio que o pecado traz extremamente muitos transtornos e às vezes nos faz fugir do propósito. Moisés foge do propósito. Vou te dar um conselho, querido. Vou te dar um conselho a vocês e a nós que temos uma revelação da palavra. Foge do pecado. Foge do pecado. Porque o pecado ele vai trazer desconforto. O pecado vai trazer separação. O pecado vai trazer dor. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59, verso 1, que ele tem olhos e vê, ouvidos e ouve, os seus braços não estão encolhidos, mas as vossas iniquidades têm me separado a minha face da sua face. Há uma separação entre o homem e Deus. O que nos une, nos resgata e nos restaura é o sangue precioso de Jesus. E não só agora purificado, mas o processo de santificação, sem o qual não veremos o Senhor. Então foge do pecado, porque senão você vai ter que fugir do propósito. Olha o que acontece, verso posterior. E saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espanta teu próximo? Ele chamou a atenção de um cara que estava brigando com outro, e ele disse, o qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensa nos matar como matasse o egípcio? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você pecar, o Espírito Santo de Deus, que é o maior
Não posso usar a expressão fofoqueiro, que é feio, né? Deus não vai esconder o seu pecado. Fica tranquilo, querido. Se você pecar, eu vou ficar sabendo. Se eu não ficar sabendo, sua mulher vai ficar sabendo. Se a sua mulher não ficar sabendo, seu vizinho vai ficar sabendo e vai contar para todo mundo. Se seu vizinho não contar para todo mundo, a polícia vai saber. Vai acontecer alguma coisa. Mas nenhum pecado vai ficar encoberto. O Senhor vai trazer à tona. Por quê? Eu aconselhando um marido que traiu a mulher. Não está aqui, tá, querido? Fica tranquilo. Fica tranquilo. O marido traiu a mulher e disse: pastor, porque... Pois é, eu não queria fazer isso. Eu disse: pois é, mas você entendeu, né? A porcaria que você fez. Pois é, pastor. E agora o que eu faço? Arrepende, confessa e deixa. A mulher ficou sabendo. É claro que vai saber. E eu disse para ele exatamente isso. Por que a sua esposa ficou sabendo? Porque Jesus ama você. Porque o Espírito Santo, diferente do que a gente imagina, ele vai trazer o teu pecado à tona para você se arrepender. Não é para te humilhar. Deus não tem prazer em te humilhar. O diabo sim, Deus não. Mas Ele quer te levar ao arrependimento, a uma convergência, a voltar ao estado original, a te limpar, purificar. Então, se você pecar, pode ficar tranquilo, todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. E não é o diabo que vai falar não, querido. É o próprio Deus que vai revelar para essas irmãzinhas de coque aí que está orando. Aquele senhorzinho da cabeça branca ali, ó. Pastor Oswaldo já me procurou: pastor, Cláudio, eu sonhei com um irmão, estava assim, 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 assado. Falei: ixi, pastor, misericórdia. Fatal. Deus vai revelar o seu pecado. Não é porque Ele te odeia, é porque Ele te ama. Agora deixa eu te dar um conselho: peca não. Viu, Gabriel? Você fica firme. Peca não. Viu, mano? Porque o salário do pecado é ninguém tem crédito para pecar. Palavras do pastor Oswaldo. Ninguém tem crédito para pecar, porque o pecado vai gerar condenação. E nós precisamos então muito bem, pecou, fugiu. Então, em nome de Jesus, que o teu pecado seja confessado e não te atrase no processo daquilo que Deus quer e aquilo que Deus está fazendo. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito bem, vamos lá para o capítulo 3, já estou terminando. Capítulo 3. Apacentava Moisés, ele fugiu e ele foi para um lugar chamado Midian. Midian, querido, é terra de tormento. Midian é terra de tormento, na acepção da palavra. Para começar, Midian é atrás do deserto. Se o deserto já é ruim, imagina atrás do deserto. Sabe quanto tempo ele ficou lá, querido? 40 anos. 40 anos em Midian, na terra de tormento, de aflição, para Deus restaurar o propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta: até quando você vai fugir do propósito de Deus? Não prorrogue, faça, levanta, se mova. Muito bem, ele está lá na terra de Midian. E aí lá do ocidental do deserto chegou ao monte de Deus, Horebe. Ele está lá passando pelo monte de Deus. Posteriormente, verso 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio. A gente conhece bem esse texto, já falei disso. No meio de uma sarça ardente. O que é uma sarça? É um arbusto. Depois uma sarça. Mostra para mim essa foto da sarça, só para desmistificar na cabeça da gente, porque a gente pensa num monte de coisa. Pensa num abrolho, pensa num... Fecha mais. Fecha mais. Isso aqui é uma sarça lá no deserto, querido, da Palestina, ó. Isso aqui é uma sarça. Ali é uma sarça, aqui tem uma sarça, ali tem uma sarça. É mato. É mato. Olha aquele mato seco no meio do deserto. Seco. Aquilo qualquer coisa pega fogo. Ver mato queimando no meio do deserto, Moisés já tinha visto muitas vezes. Só que tinha uma diferença. Qual que é a diferença? Queimava, mas não se consumia. Aquele fogo que não se consumia. Volta para o texto, querido. Aí Moisés teve uma ideia. Verso anterior.
Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça, ela não se consome. Verso posterior: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou. Diga comigo: o chamou. Querido, existe o dia da chamada. Existe o dia da chamada. O Senhor vai falar com você. E deixa eu dizer uma coisa: talvez o dia da sua chamada seja hoje. Não, pelo amor de Deus, olha para mim, entenda o que eu estou dizendo. Talvez não, eu quero afirmar: o dia da sua chamada é hoje. Se Deus já te chamou, Ele está reafirmando a sua chamada. Se Deus já falou ao seu coração, então Ele está reafirmando aquilo que Ele já falou. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Deus tem todo o tempo, mas você não tem. Deus tem todo o tempo, mas você não tem. Pastor, então o que eu preciso fazer? Levanta, anda, move, faça. Faça o que, pastor? Aquilo que vier a mão para fazer. Aquilo que Ele colocar na sua mão para você fazer. Não se esconda atrás de coisas. Se disponibilize para o Senhor. Deixe Ele te usar no seu trabalho. Deixe Ele te usar nesta casa. Deixe Ele te usar na obra. Deixe Ele fazer o que Ele quer fazer através de você, em nome de Jesus. E Ele está falando: Moisés, e aqui está uma coisa extraordinária, é que Deus nos chama pelo nome. Para ser mais exato, para você não ter dúvida, Ele vai te chamar pelo apelido seu: Tosta. Tem algum Tosta aqui além daquele? Tem Maria, José, Antônio, tem vários. Tosta só tem um, querido. Então Ele vai te chamar pelo seu nome, pelo seu apelido, para você não ter dúvida. A relação de Deus com o homem é personalizada. Elizabeth, Ele nos chama pelo nome. Ele é específico, Fábio. Ele é específico, Rômulus. Ele é específico. Ele nos chama pelo nome. Ele não erra o endereço. Ele fala tete a tete. Ele fala de forma que nós entendamos. Porque Deus está queimando uma sarça, querido? É porque da forma que Moisés ia atender, ia chamar a sua atenção. Deus sempre vai facilitar o processo para que nós entendamos aquilo que Ele quer fazer e como Ele quer fazer. A sarça deu, Ele chama Moisés. Moisés, Ele diz: sou eu. I'm here. Estou aqui. Não tem jeito de errar. Você vai ouvir essa voz, querido. Não tem jeito de errar. Então, quando você ouvir a sua voz, faça como Samuel. Diga: eis-me aqui, Daniel. Eis-me aqui, Mazinho. Eis-me aqui, Ismael. Ele era um menino na casa de Eli. Ele não conhecia a voz do Senhor. Ele foi até Eli: Eli, você me chamou? Não. E o Senhor chama de novo: Samuel. E ele volta lá: você me chamou? Ele: não chamei. Samuel, você me chamou? Ele: não. Aí ele entendeu que era Deus falando com o Samuel. Ele diz: quando você ouvir a voz, diga: Senhor, fala. Teu servo ouve. Querido, em nome de Jesus, quando você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas eu estou pronto. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu estou pronto. Eu não sei aonde o Senhor vai fazer, mas eu estou pronto. Eu não sei que jeito que o Senhor vai operar, mas eu estou pronto. A única coisa, querido, Ele está procurando um coração disponível para cumprir os seus propósitos. Há alguém aqui que o Senhor possa contar nesta noite? Se você é um desses que querem se colocar à disposição do Senhor, erga a sua mão direita para o céu, erga bem alto e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu não escutei, espero que ele tenha escutado. Tem alguém que ele possa contar? Aleluia. Verso posterior, estou terminando. Deus continuou: não chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é... Já falei isso aqui, vou repetir. Deus vira para ele e diz: tira a sandália dos teus pés. Tem três coisas aqui que nós precisamos pensar. Tirar a sandália do teu pé tem três situações. Primeiro, naquela época,
Tirar a sandália é reconhecimento de que o outro era maior. O servo escravo andava descalço. Deus estava chamando Moisés para uma situação de arrependimento e de humilhação agora, de se prostrar, de se colocar diante do Senhor, se entregar totalmente. Eu preciso dizer uma coisa para você, querido. Nessa chamada de Deus, você precisa tirar a sandália dos seus pés. A sandália da vaidade, a sandália das nossas paixões, a sandália das nossas inquietações. Há uma série de situações que nós precisamos nos despojar. A Bíblia diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve no coração de Jesus, que apesar de ser Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, Ele se esvaziou, e se humilhando tomou forma de homem. O processo de Deus para as nossas vidas passa pelo processo de humilhação. A humilhação diante do Senhor não é Ele nos envergonhar, mas é nós reconhecermos quem Ele é. Porque se nós não reconhecermos quem Ele é, nós seremos senhores da nossa vida. E o Senhor da nossa vida não é você. O Senhor da sua vida é Yeshua HaMashiach, é Jesus de Nazaré. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Não há ninguém como o Senhor. Quantos creem nisso? Aplauda o Senhor, celebre o seu nome, porque só há um Deus e Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós só temos um Senhor, Caio. Nós só temos um Senhor. E se nós não tirarmos a sandália dos pés e reconhecer Ele da sua soberania, nós não vamos viver o propósito. Se a gente achar que é alguma coisa, e tem um monte de gente achando que é alguma coisa, não somos nada. Nós somos aquilo que Ele nos fez ser. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que somos, não mais que isso. Segunda coisa, porque tira a sandália dos seus pés. Quando você tira a sandália dos pés, você se desfaz dos resíduos que você traz. Por exemplo, se você chegar na sua casa, sua mulher estiver limpando a casa, se você não tirar o sapato, é risco de morte, querido. Vira sabão. Aí mais uma viúva. Se você vem com o sapato tudo sujo de fora e traz a sujeira para dentro de casa, vai virar sabão mesmo, querido. Deixa eu te falar uma coisa. O propósito de Deus é essa nova estação da sua vida. Você não pode trazer a sujeira do passado. A sujeira do passado precisa ficar no passado. Tirar a sandália dos pés significa deixar para trás toda sujeira. Toda sujeira. Eu já disse isso, torno a dizer. O Espírito de Deus hoje me inquietou para falar isso. Deixa a sujeira para trás. É uma nova vida em Cristo Jesus. Terceira e última coisa, tirar a sandália dos pés significa, querido, que porque entre o pé e o solo existe uma coisa sintética. Eu não consigo tocar no solo de sapato. Você não consegue tocar no solo de sapato. Existe uma coisa superficial, sintética. A minha e a sua relação com Deus não pode ser superficial. Ela precisa ser relacional. Nós precisamos nos rasgar diante dEle. Nós precisamos, aproveitando a deixa para tirar esse paletó, cozinhando, nós precisamos tirar o paletó. Obrigado, mãe, pela camisa, ficou bonito. Estão comigo, querido? Tirar as sandálias dos pés significa ter uma relação pessoal. Quando o apóstolo João escreve a epístola de João, ele diz assim: eu vos escrevo daquilo que eu vi, daquilo que os meus olhos, meus ouvidos ouviram, e daquilo que as minhas mãos apalparam. Antônio, ele teve uma relação pessoal com Jesus. O propósito que você vai viver depende de uma relação pessoal. Não é sintética, não é pela internet, não é mandando recado, é falando com Ele e ouvindo a sua voz. Eu tenho uma notícia boa para você. Ele quer falar com você. Ele quer falar com você.
Ele quer falar conosco. Tira a sandália dos teus pés. Ele tira a sandália dos pés. Então posso tirar a sandália dos pés. Verso posterior. Verso posterior. Disse mais: eu sou Deus. Então ele se revela. Tira a sandália e você vai conhecê-lo. Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, Moisés estendeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Verso posterior. E diz ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu vi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. O que Deus está falando, querido? Deus está alinhando o propósito da sua existência. Para que Moisés nasceu? Para libertar o povo de Israel. Deus revela a ele o seu propósito. Querido, eu quero terminar com o livro de Isaías, capítulo 45, verso 10. 10? 46? 10. Vamos ficar de pé. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá, e te farei todo o meu propósito, toda a minha vontade. O propósito de Deus na sua vida é a vontade dEle. O propósito de Deus na sua vida é a vontade dEle. Deus te trouxe a este lugar. E esta igreja, querido, uma igreja que tem destino, tem propósito. Como igreja de Jesus neste lugar, nós precisamos cumprir o seu propósito. Pastor, mas o que nós precisamos fazer? Tira a sandália dos seus pés. Você tem coragem de tirar o seu sapato, querido? Vamos fazer um ato profético aqui? Tira a sandália, só dá aquela cutucadinha aqui, ó. Aí, ó, foi? Foi? Aí, coisa linda. Queremos o teu nome engrandecer. Tira a sandália. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode erguer as suas mãos aos céus, querido. Eis-me aqui, Jesus. Você pode se render a Ele nessa noite. Você pode pedir ao Espírito Santo que revele o chamado. Abra sua boca, começa a falar com Deus. Deus está falando com você. Ele está te chamando pelo seu nome. Ele está te chamando pelo seu nome. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe a sua realidade. Ele sabe os desafios. Ele está te chamando de minha filha, meu filho. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do seu Santo Espírito seja conosco agora e sempre. Amém e amém. Um abraço no seu irmão, uma boa semana e nos vemos terça-feira em nome de Jesus.